Você sabia que, sem perceber, pode estar jogando dinheiro fora todos os meses? Sim, aquele salário suado, que deveria garantir estabilidade e realização de sonhos, pode estar escorrendo pelos dedos em pequenos gastos e escolhas impulsivas. E o pior, isso acontece na maioria das famílias, simplesmente porque não há um planejamento financeiro eficiente. Imagine o alívio de saber exatamente para onde vai cada centavo do seu orçamento. De ter uma reserva de emergência robusta e até dinheiro reservado para investir no futuro da sua família. E tudo isso sem abrir mão do lazer, das pequenas alegrias do dia a dia. Parece impossível? Pois saiba que criar um planejamento familiar eficaz não exige fórmulas mágicas, mas sim passos simples que qualquer pessoa pode aplicar, e você está prestes a descobrir todos eles. Neste guia, vamos juntos desmontar os mitos sobre finanças familiares e construir um caminho prático, realista e, acima de tudo, sustentável. Prepare-se para revolucionar sua relação com o dinheiro, identificar desperdícios, priorizar investimentos e transformar pequenos hábitos em grandes conquistas. Está pronto para dar o primeiro passo? Se você sente que o dinheiro nunca dura o mês inteiro, não está sozinho. A verdade é que, sem um planejamento financeiro, o orçamento familiar vira um barco à deriva, sem rumo e vulnerável a qualquer tempestade. Planejar é a bússola que direciona sua renda para o que realmente importa. Pense nisso. Quanto do que você ganha está sendo gasto sem controle? Pequenos ajustes podem transformar sua relação com o dinheiro, trazendo estabilidade e até sonhos realizados. Imagine que você e sua família querem fazer uma viagem no próximo ano, mas as despesas do dia a dia parecem um labirinto sem fim. Sem um plano, é impossível saber por onde começar. Planejamento financeiro não é sobre cortar tudo, mas sobre priorizar o que faz sentido para você. É como colocar um óculos novo e enxergar claramente onde economizar e como alcançar suas metas financeiras. Além disso, o planejamento ajuda a evitar dívidas desnecessárias e a criar um colchão de segurança para imprevistos. Quantas famílias poderiam ter evitado noites de sono perdidas se tivessem uma reserva de emergência? Começar é simples. Entender suas finanças é o primeiro passo. E é justamente isso que vamos abordar a seguir. Antes de sonhar com uma reserva de emergência ou investimentos, você precisa entender exatamente para onde está indo seu dinheiro. Sem isso, todo planejamento financeiro será como construir uma casa sem fundamento. A primeira tarefa é listar todas as suas fontes de renda e despesas, detalhando até os pequenos gastos do dia a dia. Surpreendentemente, muitas pessoas descobrem que parte significativa do orçamento se perde em itens supérfluos, como assinaturas que nem lembram que possuem. Por exemplo, se sua renda familiar é de R$ 5.000, você sabe quanto gasta com alimentação, transporte ou lazer. Para ajudar nesse controle, use ferramentas práticas como planilhas no Google ou aplicativos de gestão financeira. Eles permitem visualizar os gastos de forma clara e identificar oportunidades para economizar. João e Maria, por exemplo, perceberam que gastavam R$ 300 por mês em delivery, sem se dar conta do impacto no orçamento. Conhecer suas finanças não é apenas sobre números, é sobre compreender suas prioridades e hábitos. Quando você tem clareza sobre a sua renda e despesas, fica mais fácil traçar metas e ajustar o rumo. E falando em metas, o próximo passo é transformar essa clareza em objetivos financeiros tangíveis. Vamos lá? Saber para onde o dinheiro vai é importante, mas saber para onde ele deve ir é ainda mais poderoso. Definir metas financeiras é o passo que transforma o planejamento financeiro em uma ferramenta de realização. Para isso, é essencial estabelecer objetivos claros, dividindo-os em curto, médio e longo prazo. Curto prazo pode ser montar uma reserva de emergência, médio, quitar dívidas, e longo, talvez investir em uma casa própria ou na educação dos filhos. Por exemplo, imagine que sua família quer juntar R$ 10.000 em um ano para emergências. Isso significa poupar R$ 833 por mês. Ao dividir essa meta em pequenos passos, como economizar em despesas variáveis ou cortar gastos desnecessários, você torna o objetivo mais alcançável. Use lembretes visuais, como um gráfico na geladeira, para acompanhar o progresso e manter todos motivados. Pequenos incentivos, como comemorar ao atingir marcos intermediários, também ajudam na jornada. Metas claras dão direção e propósito ao dinheiro. Sem elas, economizar parece um sacrifício sem fim, mas com objetivos bem definidos, cada real guardado ganha significado. E com suas metas no papel,
O próximo passo é organizar o orçamento familiar para garantir que cada centavo tenha um destino certo. Preparado para estruturar isso? Chegou a hora de dar forma ao planejamento financeiro com um orçamento familiar que funcione de verdade. Isso significa atribuir um propósito para cada real que entra na sua casa, priorizando necessidades, desejos e metas financeiras. A regra dos 50, 30, 20 é uma excelente forma de começar. 50% da renda para despesas essenciais, 30% para desejos e lazer e 20% para investimentos e economia. Imagine uma renda mensal de R$ 6.000. Com essa regra, R$ 3.000 seriam destinados às necessidades, como aluguel, alimentação e transporte, R$ 1.800 para lazer e pequenos prazeres, e R$ 1.200 para investir ou poupar. Ajustar esses percentuais à sua realidade é fundamental. Se as despesas essenciais consomem mais, pode ser necessário revisar alguns hábitos, como reduzir idas a restaurantes ou optar por meios de transporte mais econômicos. Um orçamento bem feito é como um mapa para alcançar seus objetivos. Ele não precisa ser rígido, mas deve ser seguido com disciplina. Para facilitar, use ferramentas como aplicativos de controle financeiro que conectam diretamente às suas contas bancárias e categorizam automaticamente seus gastos. Com o orçamento montado, surge uma oportunidade incrível de identificar onde você pode cortar gastos e otimizar recursos. Vamos explorar isso no próximo passo. Agora que você tem um orçamento estruturado, é hora de buscar maneiras de reduzir despesas e aproveitar melhor os recursos que já possui. Esse passo pode parecer desafiador, mas, na prática, é mais sobre ajustes do que sacrifícios. Comece revisando seus gastos fixos. Negocie contratos de serviços como internet e telefonia, ou troque por planos mais econômicos. Muitas vezes, uma simples renegociação pode liberar centenas de reais por mês. Por exemplo, João e Maria gastavam R$ 150 em um plano de TV a cabo que quase não usavam. Ao cancelar o serviço e optar por uma plataforma de streaming, economizaram R$ 100 mensais. Pequenas mudanças como essa se acumulam. Além disso, considere práticas simples, como levar marmitas ao trabalho, comprar alimentos em atacado ou adotar o hábito de pesquisar preços antes de qualquer compra maior. O segredo para otimizar recursos está em identificar desperdícios e transformá-los em oportunidades. A economia gerada pode ser direcionada para suas metas financeiras ou para iniciar a tão necessária reserva de emergência. E falando nisso, que tal descobrir como criar essa reserva no próximo passo? Afinal, é ela que garante a tranquilidade para lidar com imprevistos. A reserva de emergência é o pilar da segurança financeira de qualquer família. Ela serve para proteger você e os seus entes queridos contra imprevistos, como perda de renda, problemas de saúde ou despesas inesperadas. Para começar, o ideal é acumular de 3 a 6 meses das despesas essenciais. Isso pode parecer assustador, mas, com consistência e pequenos passos, é perfeitamente possível atingir essa meta. Por exemplo, se suas despesas essenciais somam R$ 4.000 por mês, sua reserva ideal deve estar entre R$ 12.000 e R$ 24.000. Mas não se preocupe em chegar lá de uma vez. Comece guardando R$ 300 ou R$ 500 por mês. Automatizar transferências para uma conta separada ajuda a tornar esse hábito financeiro mais eficiente. Utilize aplicações seguras e de alta liquidez, como o Tesouro Selic ou uma conta com rendimento automático, para garantir que o dinheiro esteja acessível quando necessário. Construir uma reserva de emergência é um alívio emocional. Você sabe que, mesmo diante de dificuldades, terá tempo e recursos para se reestruturar. E enquanto essa reserva cresce, é hora de olhar para o futuro com ainda mais ambição. Que tal aprender como investir para multiplicar suas conquistas? Uma vez que a reserva de emergência está no lugar, é hora de fazer o dinheiro trabalhar para você. Investir é a chave para multiplicar seus recursos e garantir um futuro financeiramente estável. Comece entendendo os tipos de investimentos disponíveis e alinhando-os às suas metas financeiras. Renda fixa, como Tesouro Direto ou CDB, é uma excelente escolha para iniciantes, enquanto renda variável, como ações ou fundos imobiliários, pode ser explorada à medida que você ganha experiência. Imagine que você tem R$ 500 por mês para investir. Aplicá-los no Tesouro Selic pode ser uma opção segura para objetivos de médio prazo, enquanto ações de empresas sólidas, como aquelas que pagam dividendos, podem ser o caminho para o longo prazo. Se a ideia é diversificar e aprender, fundos de investimento gerenciados por especialistas podem oferecer boas oportunidades sem exigir tanto conhecimento inicial. Investir não é sobre ficar rico rápido, é sobre construir riqueza com consistência e paciência.
Cada pequeno passo que você dá hoje cria um impacto poderoso ao longo dos anos, especialmente com a força dos juros compostos. Mas, para que tudo isso funcione, é essencial que toda a família esteja alinhada e comprometida com o planejamento financeiro. Vamos discutir isso no próximo passo. Manter a família envolvida no planejamento financeiro é essencial para o sucesso a longo prazo. Quando todos entendem as metas financeiras e colaboram, fica mais fácil manter o orçamento e evitar despesas desnecessárias. Reúna a família periodicamente para discutir o andamento das finanças, celebrar conquistas e identificar áreas que precisam de ajustes. Isso fortalece a gestão familiar e cria um senso de responsabilidade compartilhada. Por exemplo, reserve um dia do mês para uma reunião familiar descontraída. Nesse encontro, você pode mostrar como o corte de gastos em determinadas áreas permitiu economizar para aquela viagem dos sonhos ou como a reserva de emergência está crescendo. Envolva as crianças de forma lúdica, ensinando conceitos básicos de economia e a importância da educação financeira desde cedo. Essas reuniões não precisam ser formais ou cansativas. O objetivo é manter a consistência no acompanhamento das metas financeiras e garantir que todos estejam na mesma página. E com a família unida e comprometida, fica mais fácil automatizar processos e tornar a gestão financeira ainda mais eficiente. Vamos ver como fazer isso no próximo passo. Automatizar as finanças é como colocar o seu planejamento financeiro no piloto automático. Quando você define transferências automáticas para poupança, investimentos e até pagamentos de contas, elimina a necessidade de lembrar dessas ações todos os meses. Isso reduz a chance de erros, atrasos e decisões impulsivas. Além disso, é uma forma prática de garantir que suas metas financeiras sejam priorizadas sem esforço extra. Por exemplo, configure no seu banco uma transferência automática de 10% da sua renda para a conta da reserva de emergência assim que o salário cair. Faça o mesmo para investimentos, como um aporte mensal em um fundo ou no Tesouro Direto. Até mesmo dívidas podem ser pagas automaticamente, garantindo que não haja atrasos e evitando os juros altos que corroem seu orçamento. Automatizar finanças não significa abrir mão do controle. Pelo contrário, é um método para tornar seu planejamento mais eficiente e consistente. Com isso, sobra tempo e energia para focar em outras áreas, como celebrar as conquistas que sua família alcança ao longo do caminho. E é sobre essa celebração que vamos falar a seguir. Reconhecer e celebrar cada passo dado na jornada financeira é tão importante quanto atingir a meta final. Isso mantém a motivação alta e reforça a importância da consistência no planejamento financeiro. A celebração não precisa ser grandiosa ou custar muito, ela deve ser significativa e alinhada às prioridades da família. Afinal, cada conquista, por menor que pareça, é uma prova de que o esforço vale a pena. Por exemplo, quando sua família atinge a meta de economizar para a reserva de emergência, que tal um jantar especial em casa? Outra ideia é criar um quadro de metas visível para todos, onde cada conquista pode ser marcada com adesivos ou palavras de incentivo. Esse tipo de prática fortalece o senso de união familiar e mantém todos engajados com os próximos objetivos. Celebrar não é sobre gastar o que foi economizado, mas sobre criar momentos que reforcem a importância do planejamento financeiro. E ao envolver todos nesse reconhecimento, você ainda ensina lições valiosas para as próximas gerações. E por falar nisso, que tal explorar como ensinar educação financeira aos seus filhos para que eles tenham uma base sólida? Vamos abordar isso agora. Educar financeiramente os filhos é um dos maiores legados que você pode deixar. Ensinar desde cedo conceitos como economia, planejamento financeiro e prioridades ajuda a formar adultos responsáveis e preparados para lidar com os desafios financeiros da vida. Use exemplos práticos e adequados à idade deles, como dar mesadas controladas e incentivar que guardem parte desse valor para algo que desejam. Por exemplo, ofereça um cofrinho para que seus filhos guardem 50% da mesada e expliquem que, ao longo do tempo, esse dinheiro crescerá, permitindo que comprem algo maior. Use situações cotidianas, como fazer compras no mercado, para ensinar sobre preços, orçamentos e a importância de comparar valores. Tornar essas lições interativas e divertidas aumenta o interesse das crianças e fortalece o aprendizado. Educar financeiramente seus filhos não é apenas sobre números, é sobre desenvolver hábitos saudáveis e criar uma mentalidade responsável em relação ao dinheiro. E quando a família inteira está envolvida nesse processo, os resultados são ainda mais duradouros. Agora que você sabe como estruturar tudo isso, que tal descobrir como aplicar esses conhecimentos no seu dia de forma prática e estratégica? Agora que você tem todas as ferramentas para transformar as finanças da sua família, a pergunta é: o que você fará com esse conhecimento? Lembre-se, o planejamento financeiro não é apenas sobre números,
É sobre criar segurança, realizar sonhos e garantir um futuro tranquilo para quem você ama. Cada pequeno passo, cada hábito financeiro ajustado, é um avanço em direção a algo maior. Que tal começar agora mesmo? Olhe para o seu orçamento, identifique um gasto desnecessário e redirecione esse valor para a reserva de emergência ou para um investimento. Pequenas mudanças repetidas com consistência geram grandes resultados. O futuro que você deseja para sua família está ao seu alcance, e tudo começa com as escolhas que você faz hoje. Se esse conteúdo te ajudou e você quer continuar aprendendo sobre como alcançar estabilidade financeira, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você não perderá nenhuma dica prática para construir uma vida mais tranquila e próspera. Vamos juntos nessa jornada de transformação? O Simples gera renda. É a prova de que você não precisa de grandes sacrifícios para transformar sua vida financeira, apenas de pequenos passos, repetidos com consistência. Imagine a tranquilidade de viver sem dívidas, de saber que cada escolha financeira te aproxima dos seus sonhos. Sim, é possível. Quando você simplifica, elimina o peso do descontrole e ganha a leveza de saber que está no controle. Não subestime o poder de começar hoje, mesmo que pareça pouco. O futuro que você deseja está ao alcance das suas mãos. Acredite em você, afinal você é um ser humano incrível.